Repelente em formato de papel é uma opção contra o mosquito da dengue. O produto acaba de ser lançado no mercado brasileiro e promete repelir mosquitos de maneira mais econômica e prática. A dengue precisa ser prevenida constantemente e é durante o período de temperaturas mais elevadas, também marcadas por chuvas, que o Aedes aegypti encontra no Brasil condições favoráveis para a sua reprodução. Para se proteger do mosquito, medidas simples podem ajudar, além de evitar a sua proliferação, não deixando água parada, ambiente em que o mosquito coloca seus ovos, os especialistas aconselham o uso de repelentes. O Raid papel repelente é o primeiro produto do país em formato de papel. Esse tipo de repelente facilita a armazenagem e reduz a quantidade de lixo, já que os únicos materiais descartados após o uso são o rótulo e a embalagem. Depois de aceso em ambientes internos, rapidamente o papel repelente libera no ar a substância que afasta mosquitos, inclusive o Aedes aegypti e também o que transmite a malária. Além da dengue e da febre chikungunya, o Ministério da Saúde confirmou que o Aedes aegypti também transmite o Zika vírus. Os sintomas são febre baixa, olhos vermelhos sem secreção ou coceira, dores musculares, dor de cabeça e nas costas. Ainda segundo o Ministério da Saúde, as medidas de prevenção e controle são as mesmas adotadas para as outras duas doenças transmitidas pelo mosquito. Da redação de São Paulo, Agência Rádio Web. O juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, prorrogou na terça-feira por 24 horas a prisão temporária do ex-dirigente da Odebrecht, Alexandrino Alencar. O empresário foi apontado como companhia frequente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em viagens internacionais em favor da empreiteira. Em depoimento, o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, confirmou que Alexandrino negociou o pagamento de 5 milhões de dólares em propina com o doleiro Alberto Youssef e com o ex-deputado federal José Janene entre 2006 e 2012. O juiz Moro também colocou em liberdade outras 3 pessoas presas na última sexta-feira na 14ª fase da Lava Jato: Antônio Pedro Campelo de Souza, Flávio Lúcio Magalhães e Cristina Maria da Silva Jorge. Em acariação promovida na segunda-feira, o doleiro Alberto Youssef e o ex-diretor da Petrobras confirmaram que a Braskem, petroquímica ligada à Odebrecht, pagou de 1 a 3% em propina em dinheiro, tanto para Costa quanto para políticos filiados ao Partido Progressista. O juiz Sérgio Moro deve converter nesta quarta-feira a prisão temporária em preventiva do ex-dirigente da Odebrecht, Alexandrino Alencar. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Vanessa Schneider. A Petrobras terá representantes em todas as sessões plenárias da Conferência Internacional da Indústria de Petróleo e Gás, com palestras e debates. O evento é parte da programação da 8ª edição da Feira Brasil Offshore e começa nesta quarta-feira em Macaé, no Rio de Janeiro. Este ano, a conferência aborda o tema Perspectivas para a Revitalização de Campos Maduros, que inclui subtemas como poços e reservatórios, perfuração, completação, operação e manutenção, entre outros. Para o gerente-geral da Unidade de Operações de Exploração e Produção da Petrobras na Bacia de Campos, a Brasil Offshore traz grandes oportunidades para a troca de experiências envolvendo o setor produtivo de óleo e gás. Segundo Marcelo Batalha, o intercâmbio de conhecimentos é fundamental para que a operação em Campos Maduros continue trazendo bons resultados nos cenários nacional e internacional. Além de ser a patrocinadora master do evento, a Petrobras tem um stand na feira montado no pavilhão principal. No espaço, os visitantes podem receber informações sobre as atividades da companhia, além de conhecerem as tecnologias desenvolvidas que foram premiadas em maio nos Estados Unidos na Offshore Technology Conference, a OTC, o maior evento do mundo na área. A Brasil Offshore vai até sexta-feira no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho. O evento acontece a cada 2 anos e terá, nesta edição, cerca de 800 empresas participantes, entre nacionais e estrangeiras. Agência Rádio Web com informações do Rio de Janeiro, Alexandra Fiore. Gotas de Sabedoria, com Paulo Rodrigues Simões. Mensagens positivas para o seu dia. Caros ouvintes, hoje falaremos sobre dívidas e gratidão. As dívidas representam nossa oportunidade de perceber o nosso verdadeiro poder. Como lidamos com nossas dívidas? Nós as pagamos imediatamente? Nós as adiamos? Não tomamos conhecimento delas? Vivemos com medo delas? Para poder lidar eficazmente com a dívida, precisamos primeiro reconhecer que ela existe
e que não desaparecerá se fecharmos os olhos. A seguir, precisamos nos desligar da dívida, compreendendo que nós e o dinheiro que devemos não somos uma coisa só. Finalmente, precisamos adotar o espírito da gratidão. Qualquer dívida que possamos ter criado em nossa vida precisa de gratidão. Ser gratos pela dívida pode parecer impossível, mas é, na verdade, o passo mais importante. Quando começamos a pagar regularmente a todos a quem devemos, ao mesmo tempo em que agradecemos a eles pela sua generosidade, eliminaremos tranquila e alegremente nossas dívidas, independentemente da quantia que formos capazes de pagar. Se você estiver endividado, anote o que você deve e a quem. Agora, por mais difícil ou ridículo que possa parecer, agradeça ao universo por estas dívidas e aos seus credores pelo empréstimo. Diga simplesmente: estou pagando agora todas as minhas dívidas com calma, gratidão e boa fé. E peça a Deus que o guie na realização dessa meritória tarefa. Tão logo você acolha com alegria suas dívidas, elas já se encontrarão no processo de serem extintas. Gotas de Sabedoria com Paulo Rodrigues Simões. Produção, Agência Rádio Web. O cadastro positivo da Serasa Experian recebeu a certificação ISO 27001. O reconhecimento é padrão de referência internacional para a gestão de segurança da informação. Com isso, empresas e consumidores podem ter certeza que seus dados são utilizados em um ambiente seguro, como explica a gerente de cadastro positivo da Serasa Experian, Fernanda Monerá. Segundo ela, o ISO 27001 não é uma exigência, mas sim uma opção. Beneficia o consumidor, você pode ter certeza que quando os dados deles estão aqui na Serasa, eles são bem tratados e são guardados de forma segura. O próprio credor que consulta essas informações desse consumidor e envia os dados desse consumidor, ele sabe que ele está participando de uma cadeia segura também. E, obviamente, a gente aqui da Serasa que reforça no mercado a nossa preocupação com a segurança da informação, seja do cliente, seja do consumidor, que faz parte aqui do nosso negócio. Fernanda Monerá, da Serasa Experian, afirma que o reconhecimento reforça o zelo com os consumidores. Além disso, ela lembra que a Serasa conta com medidas preventivas necessárias para a segurança de seu banco de dados. Agência Rádio Web de São Paulo, Norberto Júnior. A 10ª edição do Congresso Nacional de Profissionais de Administração Compra já tem data marcada. O evento, realizado pelo Conselho Regional de Administração do Distrito Federal, é o mais importante da área em Brasília e acontece nos dias 9 e 10 de setembro no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. O tema deste ano é inspirado no 50º da administração, como explica a presidente do CRADF, Mônica Cova Gama. O tema deste ano vai ser conquistas e desafios, né? O que a nossa área da administração nesses 50 anos conquistou e quais são os desafios ainda que teremos, né? E vai ser um evento memorável porque justamente no dia 9, no dia do administrador, nós estaremos reunidos no Centro de Convenções Ulisses de Guimarães. O Congresso espera reunir cerca de 2.000 pessoas entre administradores, empresários, estudantes e gestores públicos e privados. Quem for ao evento vai ter a oportunidade de conferir grandes nomes da administração, entre eles o autor do best-seller O Exportador, Nicola Minervini, e o professor Clóvis de Barros Filho. Assim como nos anos anteriores, estudantes e profissionais de administração podem concorrer às premiações. A programação completa do Congresso Nacional de Profissionais de Administração Compra está disponível no site www.cradf.org.br. Por meio do site é possível também fazer a inscrição. Agência Rádio Web. De Brasília, Adriana Mesquita. Pela primeira vez, o governo federal vai promover campanha contra a AIDS nas tradicionais festas populares. O objetivo, segundo o Ministério da Saúde, é informar e alertar a população para as medidas de prevenção, como o uso da camisinha, a realização do teste de HIV e o início do tratamento em caso de soropositivo. Entre os focos da campanha, de acordo com a pasta, estão as festas populares nordestinas de São João, a do Peão de Barretos e a Parada Gay, que deve ocorrer
em 3 estados ainda este ano. Serão vinculadas peças publicitárias sobre o assunto em rádios, TVs e internet, além de distribuição de preservativos e folders explicativos nos locais. O diretor do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais, Fábio Mesquita, explica por que essas festas irão receber atenção especial a partir de agora. As pessoas vêm motivadas, as pessoas estão mais animadinhas nas festas e por isso, discutir prevenção é uma questão importante. É um local onde a gente acha importante estar falando de sexo seguro, estar falando de testagem, estar falando de prevenção. Ainda segundo o Ministério da Saúde, por causa de campanhas como essa, em um ano houve aumento de 30% no número de pessoas que iniciaram o tratamento no SUS. Antes eram 50 mil, agora 74 mil. A estimativa do órgão é de que 734 mil pessoas vivem com o vírus da AIDS no Brasil. Agência Rádio Web. De Brasília, Janaína Oliveira. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que prorroga até 2019 o atual cálculo de reajuste do salário mínimo. Além disso, a Casa estendeu a política de valorização do mínimo para as aposentadorias, inclusive as que ganham mais que o salário mínimo. Uma nova derrota ao governo Dilma Rousseff no momento em que tenta finalizar a agenda do ajuste fiscal. Pelo texto, os salários e aposentadorias passam a ser reajustadas pela inflação medida pelo INPC do ano anterior, mais a variação do PIB de 2 anos anteriores. O líder do governo, José Guimarães, do PT cearense, afirmou que a medida vai impactar a Previdência em até 9,2 bilhões de reais por ano. Quem está gritando aqui falando de aposentado, essa fala de Vossa Excelência vai terminar prejudicando os assalariados do Brasil. Nós precisamos de uma regra permanente de reajuste do salário mínimo e a partir daí estabelecer uma política de valorização dos aposentados. No entanto, o governo foi voto vencido na matéria. Para o deputado Domingos Sávio, do PSDB mineiro, os parlamentares cumpriram o que sempre dizem aos aposentados: valorização real no reajuste do benefício. Porque de todos os partidos, dizem aos aposentados: não é justo que o seu salário vá se defasando ao longo da história, depois de ter trabalhado tanto. Agora está na hora de votar sim a essa emenda, porque quem votar não, está dizendo não aos aposentados. O presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, se posicionou contrário à emenda aprovada na MP, que, para ele, foi discutida em um momento errado. Vou dar um impacto na previdência privada na correção do salário mínimo. Isso não tem lógica política. Segundo, que o erário não aguenta. De acordo com dados do Ministério do Planejamento, só neste ano a medida pode impactar a Previdência em 4,6 bilhões de reais. Agência Rádio Web. De Brasília, Yuri Hudson. Venceu nesta quarta-feira o prazo para que estados e municípios tivessem sancionado as metas do Plano Nacional de Educação em âmbito municipal e estadual. No entanto, segundo o Ministério da Educação, apenas 4 dos 27 estados e 1.918 dos mais de 5.500 municípios cumpriram a determinação. Em entrevista a jornalistas, após se reunir com o presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, minimizou o fato de poucos estados e municípios terem cumprido a regra. Não é que as leis sejam aprovadas de qualquer jeito, é que elas emanem de uma boa discussão. De qualquer forma, o fato é o seguinte: somente 4 dos 27 estados sancionaram suas leis até agora. Dos 5.700 municípios, quase 2.000 já promulgaram suas leis, mais de 800 já têm projeto de lei na mesa do prefeito, de modo que também em questão de dias, nós deveríamos ter metade dos municípios do Brasil com o seu plano municipal de educação promulgado. Apesar disso, a expectativa, segundo Janine Ribeiro, é que até o fim de julho, mais da metade dos municípios e dos estados consigam sancionar o plano. Para ele, discutir o plano já é colocá-lo em prática. O plano é um organismo vivo. Na medida em que cada cidade, cada estado discutiu com a sociedade e chega à lei, isso já é um produto importante porque indica um engajamento da sociedade na questão da educação. Segundo o Ministério, 22 estados estão na fase final do plano e em outros 807 municípios, o PNE já foi aprovado na Câmara Municipal e aguarda apenas a sanção do prefeito. Não há penalidades para os gestores que descumprem o prazo. Agência Rádio Web. De Brasília, Yuri Hudson.
O Brasil vai receber neste ano um dos maiores eventos de conservação da natureza da América Latina, o 8º Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, conhecido como SEBUC. Para esta edição, que acontece em Curitiba entre 21 e 25 de setembro, o objetivo é aproximar a temática ambiental do dia a dia das pessoas. Para ajudar nessa tarefa, o Congresso terá palestrantes de peso, como o cineasta Fernando Meirelles, a ambientalista Marina Silva, o jornalista Alexandre Mansur, além de atrações internacionais, como Ryan Rojak, canadense que desde os 6 anos de idade tem se dedicado a construir poços para que comunidades carentes da África tenham acesso à água limpa. Para Robson Capretes, analista da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, instituição organizadora do Congresso, a programação do evento vai proporcionar a troca de experiências sobre conservação da natureza, aliando o tema a questões do cotidiano das pessoas. Então, o objetivo do 8º SEBUC é exatamente aproximar essa questão e mostrar como tem muita relação com o dia a dia de cada um de nós. Por isso que a participação de algumas pessoas mostrando experiências de sucesso, pessoas reconhecidas na nossa sociedade, né, como lideranças ambientais ou lideranças em engajamento, em cinema, em arte, em cultura, né, que ajudam a formar a opinião, o que a gente chama de opinião pública, né, elas vão mostrar diferentes formas de se abordar a conservação da natureza. As inscrições para o evento estão abertas e podem ser feitas através do site fundaçãogrupoboticário.org.br/SEBUC e até 27 de julho com valores especiais. Estudantes, servidores de órgãos públicos ambientais, profissionais de ONGs e proprietários de reservas particulares do patrimônio natural têm descontos na inscrição. Os inscritos também garantem a participação em outros 2 eventos paralelos e que acontecem no mesmo local e nos mesmos dias do SEBUC, o 4º Simpósio Internacional de Conservação da Natureza e a 5ª Mostra de Conservação da Natureza, que vai contar com uma exposição inédita e sensorial sobre a natureza brasileira. Os eventos fazem parte das comemorações dos 25 anos da Fundação Grupo Boticário. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Vanessa Schneider. A Itália adiou mais uma vez a extradição do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato. O Conselho de Estado, que é o último tribunal a julgar o caso, suspendeu a decisão de extraditar e pediu ao Ministério da Justiça italiano novos documentos para o caso. Com isso, Pisolato segue preso na penitenciária de Módena. A decisão vale até o dia 22 de setembro. Em 2012, ele foi condenado no processo do Mensalão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e peculato. Agência Rádio Web, com informações da Itália, Ricardo Rodrigues. Introduzido na alimentação inicialmente pelos portugueses por volta do século XIX, o bacalhau hoje é uma iguaria nobre na culinária brasileira. Considerado uma técnica de beneficiamento de pescado como a carne de sol, os exemplares mais famosos saem de peixes da Noruega e de Portugal e são